Graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite. Bom começo de semana. Que essa semana seja uma semana de paz, uma semana leve, uma semana livre de perturbações, livre de conflitos, uma semana onde o Espírito Santo de Deus venha passar à nossa frente com paz, com alegria. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor que excede todo entendimento, possa encher os nossos corações e possamos ter paz de verdade. Que as perturbações não nos levem a níveis perigosos, né? Níveis de murmuração, níveis de blasfêmia, porque muitas vezes nós passamos tantas dificuldades que chegamos nesses níveis perigosos. Vamos ler em Joel 2, que diz assim: Tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvem e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Vamos orar. Eu peço que você que está aí, ore também, né? Se dobre. Se você está no seu quarto, se ajoelha frente à sua cama, onde você achar mais confortável, e ore. Ore pela sua cidade, pela sua família. Ore por esta nação, ore pela terra, porque dias terríveis, realmente, a palavra de Deus, ela não mente. Ô Espírito Santo de Deus, eu entro na tua presença, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, que é o novo e vivo caminho que nos consagrou, Senhor. E para pedir perdão, Senhor, começando por mim, Senhor. A tua palavra diz que nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. E quando nós não pecamos conscientemente ou deliberadamente, pecamos, Senhor, inconscientemente ou forçadamente, por circunstâncias que nos empurram para a murmuração, para a revolta e beirando a blasfêmia. Então, Senhor, eu venho me arrepender, meu Deus, por toda murmuração, por toda blasfêmia, por tudo que não te agrada, pelos pecados meus, pelos pecados da igreja do Senhor, que não, como corpo de Cristo, não temos nos postado da forma que o Senhor exige, que o Senhor realmente quer. Eu te peço perdão pela nação brasileira, Senhor, por tudo aquilo que afronta a tua santidade, que afronta a tua autoridade como Deus e como governador eterno. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço perdão por esta geração que caminha a passos largos para o inferno, Senhor, sem discernir, Deus, a mão direita da mão esquerda. Oh, em nome de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito seja liberado, Senhor, completamente sobre esta geração. Assim como diz a tua palavra, que nos últimos dias a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, que em nome de Jesus essa promessa venha se cumprir o mais rápido possível na vida da nossa nação, na vida dos nossos familiares, na nossa vida, Senhor. Que enquanto nós estamos lendo a tua palavra, o teu Santo Espírito vá falando a cada coração, vá traduzindo no idioma do céu a cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, amados. E o livro de Joel, capítulo 2, ele começa realmente com um alerta muito sério, né? Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra. E naquele tempo, ainda hoje, né? Os judeus, eles usam muito o chofar. Eles sempre usaram sons de trombeta. E naquele contexto, Deus já estava falando para aquele povo, porque aquele povo não era um povo fácil. Esse livro, a Bíblia, a Palavra de Deus, é o livro mais atualizado do que o jornal que vai sair da semana, o mês que vem. Porque tudo que a Palavra de Deus fala se cumpre. E tudo que Deus usava
para falar com aquele povo naquela época é a nossa realidade. Amados, nós somos da mesma espécie, feito da mesma composição química, feitos do barro, Deus que criou aquele povo. A partir de Adão, a partir da terra, Ada, né, que quer dizer a terra, Adão quer dizer que veio da terra. A mãe de Adão seria a terra, ou a matéria-prima que Deus usou para criar Adão. E é a mesma nossa, amados. Nós somos todos a mesma matéria química e as mesmas necessidades, a mesma dificuldade, a mesma tendência pecaminosa, porque Deus não fez Adão pecador. Adão era santo e puro, como os anjos são no céu. Mas a partir do momento que ele desobedeceu, que ele entrou em sintonia com o pecado, por causa dele a raça inteira assumiu também, ou foi manchado com a culpa, com a desobediência. E naquele tempo Deus já falava, pensando em todas as gerações, em todos os tempos, porque ele sempre soube, como Deus onisciente, onipotente, onipresente, ele sempre soube o que está acontecendo, o que acontecerá nos dias vindouros. E aqui o profeta Joel, ele sendo totalmente usado pelo Espírito Santo, ele fala para as pessoas daquela época, e não é diferente hoje, tocar a buzina em Sião e clamar em alta voz do monte da santidade. Naquele tempo era literalmente um monte mesmo, para anunciar, para falar. Jesus, quando pregava para as multidões, ele gostava muito também dos montes por isso, porque o eco, as barreiras das montanhas, as árvores, elas elas distribuíam o som. O vento multiplicava o som, porque naquele tempo não havia aparelhos de som, né? Mas hoje nós não precisamos literalmente subir a um monte ou usar esses ecos, né? Essa coisa do som para reproduzir a voz. Mas hoje nós temos as redes sociais, hoje nós podemos ir de casa em casa, hoje nós temos tantos recursos à disposição para tocar a buzina em Sião. Sião representa aqui o monte da santidade de Deus, que é Jerusalém, a querida Jerusalém do Senhor. E ele alerta para todos os moradores se perturbarem, porque não vai vir, irmão, dias de trevas, não vai vir dias de louros, vai vir dias de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas espalhadas sobre os montes. Povo grande e poderoso, como nós já lemos, eu convido os amados a ler o contexto, porque é sempre bom quando você ler o contexto e procura saber, você lê, vai ver em alguma concordância a explicação mais a fundo da palavra de Deus. E nós estamos vivendo, amados, literalmente o que esses profetas, naquela época, há muitos anos, muito mais de 2000 anos, eles divinamente inspirados, e eles alertaram. E o que significa, tocar essa trombeta, amado, significa denunciar diante de Deus o nosso pecado, significa denunciar diante de Deus o pecado da nação, o pecado generalizado, o pecado genérico e também o pecado de forma individual. É necessário que, como igreja, nós nos prostremos diante do Senhor, que é hora dos moradores da terra tomar uma posição diante de Deus. Toda pessoa precisa ter um encontro com Deus, precisa render a alma a Deus, porque a nossa vida, amados, ela não é nossa. O que nós temos é o sopro do Espírito Santo de Deus. Na hora que esse sopro acabou mesmo. Não tem ninguém, por mais rico que seja, não tem como trazer a vida de volta. Muitas vezes eu vejo, mulheres cortam os cabelos e pintam e fazem cada coisa. Eu vejo servas de Deus, mulheres no altar, sabe, impõem dos cabelos como se realmente, esse é um caso à parte. Eu sei que para mim Deus não autorizou isso. Eu vejo mulheres com cada unha no altar. Eu não estou criticando ninguém, essa é a minha intenção, até porque quem julga é o Senhor.
Mas a palavra de Deus fala para servos do Senhor andar modestamente. Até porque essas unhas artificiais, ela acaba com a unha verdadeira, né? Porque não tem nada a ver. Mas o que eu quero passar, amados, eu não tenho nada a ver com uso e costume de ninguém, né? Aí é cada um com Deus. Mas é que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se a gente arrancar uma unha, a gente não tem poder para fazer essa unha viver de novo. Tudo que está no nosso corpo, cada célula, ela foi posta pelo Senhor, né? E nós precisamos verdadeiramente denunciar diante de Deus os nossos pecados, que são pecados muitas vezes, muitos são ocultos que nem a própria pessoa sabe, mas muitos sabem o que estão fazendo de errado. E é preciso, como Paulo dizia, lutar até o sangue para se livrar, né, de toda forma de pecado, para santificar as nossas vidas. É tempo de avisar para o pecador que haverá duro juízo. Deus não é esse Deus de melzinho na chupeta que as pessoas pensam, não. Que é um Deus, ai, como ele é bonzinho, Deus vai entender. Deus não entende. A Bíblia diz que se o pecador não se converter, uma espada o transpassará. Deus, em todo tempo, quando Deus tem que ser duro, ele é mesmo, ele dá tempo para o homem se converter. Mas se o ser humano não se converte, realmente o juízo de Deus vem. E o juízo de Deus não é fácil. Enquanto nós estamos nesse corpo, nós temos o dever e a obrigação de procurar a Deus, para nos acertar com Ele, para que não haja juízo, para que Ele não entre em juízo conosco. Depois da morte não tem mais defesa. Jesus Cristo é o nosso advogado agora, mas depois que fecharmos os olhos, ou abriremos na frente de Deus ou na frente do diabo, essa é a verdade. É muito duro falar isso, mas muito mais duro é você viver isso no futuro, sem ter sido avisado antes. E se você que está sendo avisado agora, considere, chegue-se a Deus através de Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus Cristo é a porta da salvação, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por Ele. Que tenhamos uma semana realmente leve, uma semana de oportunidades, que a porta que você vai bater se abra, que você encontre graça diante de Deus para tudo que você for fazer, graça diante das pessoas. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Senhor, e convidamos o Senhor para interceder, Senhor, pelas nossas vidas, pela nossa cidade, pelo nosso estado. Eu clamo a Ti, Senhor, por esse bairro. Toma cada morador, Senhor, cada habitante desse bairro nas Tuas mãos. Toma essa rua, meu Deus, nas Tuas mãos. Senhor, entra de casa em casa, de lar em lar. Senhor, lares que tem pessoas com vício de bebida, de drogas. Chega em casa, Senhor, destruindo tudo, ofendendo os parentes, a família. Meu Deus, muitos são obrigados a chamar a polícia. E muitos estão assim, vivendo, Senhor, que já passaram do limite, porque não tem mais limite. Espírito Santo de Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor, cada pessoa que mendiga, que vagueia, que peregrina pelas ruas, porque são a obra das Tuas mãos. Meu Deus, toma o governo brasileiro nas Tuas mãos, Senhor. Espírito Santo de Deus, é inadmissível o que está acontecendo, Senhor. Instituições públicas como Câmara dos Vereadores e outras, não se pode entrar se não tiver o passaporte, a carteira da vacina. Deus, isso é ilegal. Porque na nossa Constituição nós temos o direito de ir e vir. E isso tolhe o direito de liberdade. Deus, abra os olhos das autoridades constituintes. Senhor, tem pessoas que não podem sequer tomar vacina, que é o meu caso, Senhor. Porque tive dengue, minhas plaquetas baixaram demais. E eu não sou a única. Houve muito surto de dengue na pré-pandemia. E as pessoas, a maioria delas, as plaquetas baixaram muito. Pessoas que teve dengue 2 vezes. Pessoas que já têm um histórico de saúde, Senhor, complicado. E eles estão exigindo essa vacina para todo mundo. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque apesar de ter a imunidade comprometida, o Senhor me guardou. E até hoje eu não peguei esses vírus que estão por aí. Porque o sangue de Jesus Cristo realmente
esteve sobre mim todo esse tempo. Mas Deus, tem muita gente, Senhor, que precisa resolver coisas e não tem como. Precisa resolver situações, meu Deus, e não tem como. Porque não pode entrar se não tiver o comprovante de vacina. Senhor, o Senhor é Deus dos deuses. É o Senhor quem manda nas autoridades. É o Senhor quem manda no governo de São Paulo. O Senhor é o Senhor dos senhores. Conscientize esses homens, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh, Senhor, a tua palavra diz que ai daquele, Senhor, que tira o direito do pobre. Ai daquele que nega o direito do necessitado e do aflito. Oh, meu Deus, eu que nego o direito do órfão e da viúva. Oh, Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia, Senhor, desses homens que estão no poder, sem considerar o povo, fazendo o que quer e acham que eles são e podem. Mas é o povo, na verdade, Senhor, que tem a graça do Senhor. Porque é do aflito, é do necessitado que o Senhor julga a causa, é da viúva, é do órfão. Em nenhum momento nós vemos o Senhor passando a mão na cabeça de rei nenhum. Ao contrário, se ele não se converter, o Senhor o julgará, ele será demovido, porque é o Senhor que levanta os governantes, é o Senhor que dá autoridade para eles. Espírito Santo de Deus, intervenha na Câmara dos Deputados, intervenha na Câmara dos Vereadores. Oh, Deus Todo-Poderoso, os teus olhos são como chamas de fogo. Intervenha no Senado, no Fórum de São Paulo. Deus, onde estiverem usando de arbitrariedade contra o povo, Senhor, que o Senhor entre com justiça e juízo, que o Senhor intervenha, que o Senhor faça que esses homens cumpram as leis da Constituição, porque a nossa Constituição, Senhor, é maravilhosa, são leis justas. A maioria das nossas leis que estão lá, Senhor, foram dirigidas pelo Senhor. O Senhor usou demais o Ulisses Guimarães e o pessoal daquela época, Senhor. Então não deixe esses homens desrespeitar, descumprir, descontinuar a nossa Constituição. Tu és Deus dos deuses e o Senhor sempre interviu, Senhor, em nações que se clamaram, que se puseram diante de Ti. Nós temos, Senhor, nos dias atuais a Coreia do Sul, um país que se dobrou diante de Ti através do Poioshu. E outros exemplos que nós temos, Senhor, que o Teu Santo Espírito guiou aquela nação. E aqui no Brasil, Senhor, nós temos muitas igrejas orando. Nós temos muitos servos do Senhor orando pela nossa nação. Meu Deus, feche as fronteiras com fogo, com anjos, com espadas desembainhadas, espadas inflamadas contra todo principado invasor, contra toda potestade, contra toda força dominadora. Meu Deus, que todas as fronteiras brasileiras, Senhor, o Senhor coloque guardiões especializados, guardiões fortes para livrar a nossa nação, para não deixar Satanás fazer o que quer com o Brasil. Meu Deus, passa em revista o exército brasileiro, passa em revista a Marinha, passa em revista, Senhor, a aeronáutica, passa em revista a todas as forças armadas da nossa nação, os militares, Senhor, todos os civis. Toma nas tuas mãos esses homens. Oh, Deus, agindo, Senhor, quem impedirá? Nós sabemos que em todo segmento o Senhor tem aliança com servos teus. O Senhor colocou lá pessoas do Senhor para discernir, para determinar, para definir o futuro dessa nação. Deus, em nome de Jesus, levanta todos como um só, para que se levantem na tua presença com oração, com jejum, com arrependimento, com santificação, para mudar a história do Brasil, Senhor. Nós necessitamos que o Senhor levante os pastores para orar, os bispos, apóstolos, obreiros da tua casa, intercessores, mulheres de Deus que estão clamando dia e noite pela nação brasileira, os círculos de oração, Senhor, que tem na nação, que se essa nação ainda está de pé por causa da igreja que ainda ora, do povo que ainda se preocupa de buscar a tua face, meu Deus, tenha misericórdia nesse tempo de
Nesse tempo, meu Deus, de eleição, o que mais se sabe, o que mais se ouve, é de que o teu santo púlpito, o teu altar, porque o altar significa o lugar alto do sacrifício, mas o púlpito é o lugar onde a tua palavra é ministrada. E muitos pastores, sem sabedoria, sem discernimento, têm entregado o púlpito, que é santo, porque é a palavra que santifica, entregado, Senhor, a candidatos, muitos deles adúlteros, corruptos, muitos sem temor de Deus, contaminando, Senhor, o altar do Senhor. Meu Deus, dá discernimento a esses pastores, os que assim estão procedendo, porque nós sabemos que tem homem de Deus que não faz isso. Nós sabemos que a igreja precisa se envolver sim com política. A igreja precisa sim definir um candidato para apoiar. Nós sabemos que a igreja verdadeira precisa realmente orar ao Senhor e para saber com quem vai se envolver, quem vai representar a igreja. Mas isso tem que ser feito no lugar, no departamento, no anexo da igreja, não no altar. Isso tem que ser feito até na nave da igreja, mas de forma discreta, com todos os membros participando e vendo o projeto, Senhor, de cada candidato. Meu Deus, não deixa, Senhor, homens que não têm projeto, homens que não estão comprometidos com a nação, que eles estão apenas pleiteando a vaga de emprego no segmento político. Não deixe esses homens se eleger, Senhor. Meu Deus, levanta Davi, assim como o Senhor prometeu a Davi, que não faltaria homens para sentar no trono de Israel. Que o Senhor não deixe, meu Deus, que o Senhor levante pessoas com o caráter de Davi, com amor patriota que Davi tinha. Que o Senhor levante, Senhor, homens para reconstruir a nação, como Neemias, Esdras e todos os assistentes de Esdras e de Neemias, Senhor. Homens sérios, que se colocaram, se depositaram diante de Ti, Senhor, para refazer a nação, reconstruir. Meu Deus, levante homens cheios do Teu Espírito para pregar o Teu Evangelho com seriedade, do jeito que o Teu Evangelho é, do jeito que o Evangelho é, meu Deus. Não o Evangelho de troca, o Senhor me dá isso, eu te dou aquilo, mas o Evangelho da graça, o Evangelho que vem para salvar, para curar, para libertar o oprimido, o pecador. O evangelho que põe o nome de cada um no livro da vida. Que o evangelho que liberta, que cura. O evangelho do Nazareno Jesus seja esse que seja pregado. Levanta pessoas, Senhor, com unção para guerrear contra os reinos das trevas, com unção para orar de verdade, para arrancar as almas da mão do inimigo, arrancar as almas do vício, da prostituição, da destruição, e levá-las a Jesus Cristo, transportar esta geração do reino das trevas para o reino da luz. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa oração não se encerre agora, Espírito do Senhor, mas que o Senhor, que conhece a mente de Deus, interceda em nome de Jesus, continue intercedendo a favor da nação brasileira, a favor da igreja, a favor de cada estado, de cada cidade, de cada bairro, de cada lugarejo, Deus, de cada comunidade, onde houver uma alma viva respirando, que ela seja tocada pelo Espírito Santo, que o temor do Senhor caia sobre ela, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Me abençoa, Senhor, me cobre com teu sangue, me livra dos ataques das trevas, me esconda em ti, Senhor, e abra-me as tuas portas na minha vida, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Aleluia. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Vamos tomar posse, irmão. Vamos pedir estratégias de Deus para conquistar aquilo que já está conquistado, porque Jesus já fez tudo. Quando a última palavra dele na cruz foi: está consumado. Que a bênção do Senhor se materialize na tua vida e na minha vida, em todos os ângulos, em todos os segmentos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Uma boa noite, bom início de semana. Que a graça do Espírito Santo de Deus, as consolações dele, nudem as nossas vidas, a nossa nação, o nosso povo. Shalom.